O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderem, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: porque não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez hoje algumas pessoas por aí podem perguntar com que autoridade a igreja faz essas coisas. Com que autoridade a igreja celebra os sacramentos? Com que autoridade a igreja celebra a Eucaristia? Como aqueles doutores, mestres, fariseus, sumos sacerdotes estavam questionando Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Ensinava daquela forma, se ele não esteve em nenhuma escola rabínica para ser um mestre. Como ele operava aqueles milagres, como ele purificou o templo daquela maneira e expulsou os vendilhões de lá. Com que autoridade fazes isso? Jesus não respondeu, Jesus fez um questionamento, sabendo que, dependendo de como eles respondessem, já estava ali decretada a realidade da exposição da verdade de quem eles eram e qual era o motivo deles estarem apegados àquelas ideias, exatamente porque eles faziam parte de um contexto religioso viciado e que precisava de libertação e de verdade, e aquela verdade estava ali diante deles, nosso Senhor. Como eles nos responderam? Disseram: não sabemos. Na perspicácia daquilo que eles mesmo ali disseram, né? Primeiro Jesus fala: olha, eu vou fazer a vocês uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Aí eles ali, reunidos, discutiram entre si. Se a gente responde que veio do céu,
ele vai dizer: por que então não acreditastes em João? E o que que o João disse? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João disse: depois de mim vem quem é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Então eles já logo perceberam aqui a encruzilhada que eles estavam. Nós devemos então dizer que vinha dos homens, mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então, o que eles responderam a Jesus? Não sabemos. Não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas vamos lá, a pergunta que eu fiz diante talvez de alguns questionamentos no mundo atual aonde nós estamos: com que autoridade a igreja está ensinando? Com que autoridade a igreja tem uma doutrina moral? Com que autoridade a igreja celebra os sacramentos? E com que autoridade a igreja celebra a Eucaristia, que é a presentificação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a autoridade foi dada a Jesus pelo Pai. Autoridade para nos salvar. Autoridade proveniente de um profundo amor do nosso Deus, que desejava ardentemente a nossa salvação e que deseja a sua salvação. Bata no peito e diga: Ele deseja a minha salvação. E qual foi a forma de salvar a humanidade? Enviando a vítima perfeita. Quem é a vítima perfeita? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a autoridade vem do Pai, a autoridade vem da Trindade, a autoridade vem do Espírito que fala e que transmite aquilo que foi dado. Depois, Jesus, ele institui a Eucaristia. E na instituição da Eucaristia, nós estamos no acampamento de Corpus Christi. Ele dá autoridade aos apóstolos e à igreja para celebrar o sacrifício, a Eucaristia. Então, com que autoridade a igreja faz? Com que autoridade a igreja ensina? Com que autoridade a igreja celebra os sacramentos? Com que autoridade a igreja celebra a Eucaristia? Com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: isto é o meu corpo e este é o cálice do meu, fazer isso em memória de mim. Eu queria que você aplaudisse a autoridade de Jesus Cristo que está na Santa Igreja Católica. E aí, eu quero te mostrar a missa de sempre. O santo que hoje nós celebramos, eu trouxe o catecismo, porque o Papa Francisco esses dias disse que nós devemos voltar a ler o catecismo, não é? Então eu trouxe provocando aquilo que o Papa, respondendo ao que o Papa pediu. São Justino era um leigo filósofo, estudioso, um homem devoto da Escritura, devoto da Eucaristia, adorador de Jesus Cristo, um homem totalmente apologeta no seu tempo, que consagrou e entregou a sua vida em defesa da fé. No entanto, se você prestou atenção na oração da coleta que o sacerdote proferiu em nome do Senhor, ele vai dizer: ó Deus, a oração da coleta, a oração que a igreja coloca nos lábios do padre: pela loucura da cruz, ensinastes de modo admirável ao mártir São Justino a sublime sabedoria de Cristo. Então, São Justino era um homem sábio, um homem que recebeu uma sabedoria da cruz de Cristo, um homem que sabia ensinar os pagãos, os judeus e a todos os que estavam ali ao redor dele, inclusive confrontar os hereges com a doutrina que ele recebeu por sabedoria, e sabedoria esta da cruz. E continua a igreja: concedei-nos, olha só o pedido, por sua intercessão, repelir os erros que nos cercam. Diga comigo: repelir os erros que nos cercam. Gente, isso é o pedido da igreja, isso está sendo pedido para a igreja. Repelir os erros que nos cercam. Repita mais uma vez. E olha o outro pedido que a igreja faz: além de nós repelirmos o erro que nos cerca, a igreja está pedindo algo para nós, para mim, para você. Diga para quem está do seu lado: para nós, meu irmão.
a igreja está pedindo? E permanecer firmes na fé. Diga comigo, e permanecer firmes na... Você falou aí para o seu irmão, e permanecer firmes na fé. Segura na mão dele, balança a mão dele e diga, e permanecer firmes na fé. Olha para ele, balança a mão dele e diga, você está entendendo? E permanecer firme na fé da igreja, amém? E permanecer firme na autoridade da igreja, amém? E permanecer firme na vivência dos sacramentos, amém? E permanecer firmes na fé, na presença real de Jesus na Eucaristia, amém? É isso que a igreja está pedindo para mim e para você. Agora, permitam-me pegar o catecismo, no número 1345, onde o catecismo vai trazer uma reflexão desse leigo. Na verdade não é uma reflexão, ele vai mostrar a missa de sempre. Hoje é uma linguagem muito usada por aí, né? A missa de sempre. Aqui está a estrutura da missa de sempre. Vocês vão ver se a missa que eu celebro é a missa de sempre. A missa que eu vou celebrar, que eu estou celebrando, né? Já estamos. Então o que São Justino vai dizer? A missa de todos os séculos, desde o século II, temos o testemunho de São Justino Marte sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Elas permanecem as mesmas, é a igreja que está dizendo no catecismo, até os nossos dias, para todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim escreve pelo ano de 155, diga comigo, o ano de 155. Então São Justino está ali na igreja subapostólica, ele conviveu com pessoas que conviveram com os apóstolos, e ele aprendeu o que é a missa com quem? Aprendeu a celebrar a missa com os apóstolos de Jesus Cristo. E aí ele vai descrever, para explicar o que é a missa, ao imperador pagão Antônio Pio. Ele vai dizer o que fazem os cristãos. Está preparado para ouvir o que é a missa? Justino vai dizer: no dia do sol, como é chamado? O dia do sol, Sunday. Domingo. No dia do sol, no domingo, como é chamado? Reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo permite. Ora, os comentários dos apóstolos, nós acabamos de ouvir a carta de Judas. Ora, o comentário dos apóstolos. Ora, os escritos dos profetas. No domingo nós temos duas leituras, uma do Antigo e uma do Novo, e depois o Evangelho. Então, repara se não é a mesma missa. E ele continua: depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra. Quem está presidindo aqui? Quem? Eu. E o que eu estou fazendo? Aquilo que ele está dizendo aqui. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos as nossas preces, a prece da Assembleia. Exatamente como é, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Continua São Justino: quando as orações terminam, nos saudamos uns aos outros com um beijo, saudação da paz. Em seguida, leva-se àquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e vinho misturados. Se você for prestar atenção na hora do ofertório, vai ser trazido aqui o pão, o diácono vai preparar a mesa, vai colocar aqui o pão e vai colocar uma gotinha de água no vinho, exatamente como está escrito aqui. Nós estamos em que ano? Qual é o ano que nós estamos? E qual é o ano que Justino está? Só para você ver, para você entender o que é a igreja, a autoridade da igreja, aquilo que nós vivemos e celebramos. E aí continua:
Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do universo no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego, Eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de ter sido julgados dignos destes dons. Então ele faz a consagração. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo aclama, o povo presente aclama dizendo amém. Amém quer dizer, é verdade. Aquilo que foi declarado é verdade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. O que a Assembleia responde? Amém, é verdade. O sacrifício foi feito, ele foi ofertado ao Pai. É verdade, nós cremos. O amém é para dizer, nós cremos. Então, quando o padre está elevando lá o pão consagrado, que é a Eucaristia, que é o corpo do Senhor, o vinho consagrado, que é o sangue do Senhor, e ele vai fazer o por Cristo, e a Assembleia responde amém. A Assembleia está dizendo, é verdade, eu creio. O sacrifício foi ofertado. E aí continua. Depois de o presidente ter feito ação de graças, e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos, distribuem a todos os que estão presentes o pão e o vinho com a água eucaristizados, ou seja, transformados, transubstanciados em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois levam aos ausentes, como é feito nas nossas paróquias. O ministro da Eucaristia vai levar a comunhão no domingo para o doente, aquelas pessoas que não puderam estar. Então aqui está a missa de sempre. Aqui no catecismo está escrita a missa de todos os séculos. Ela tem a mesma estrutura do tempo dos apóstolos. Eu queria que você aplaudisse a doutrina da igreja. Tendo isso em vista e dito a nós, nós precisamos perceber o que Judas Tadeu, não é o Iscariotes. Judas Iscariotes escreveu nada não, é o Judas Tadeu. O que São Judas Tadeu vai dizer? Edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Hoje, meus irmãos, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, o Senhor está nos permitindo, na memória de São Justino, nós sermos edificados na nossa fé, nós entendemos aquilo que nós estamos celebrando, nós vivermos de verdade o sacrifício de Cristo que está sendo celebrado aqui, e rezai no Santo Espírito, de modo que vos mantenhais no amor de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Até que Ele venha, nós celebraremos o santo sacrifício da missa. Amém? Para a vida eterna. Nós estamos aqui nos preparando para o quê? A vida eterna. Nós estamos aqui experimentando um sacramento de amor, de modo que vos mantenhais no amor de Deus. Se eu tenho consciência de que a Eucaristia é exatamente esse amor de Deus presentificado no altar, eu vou sendo mantido no amor de Deus. A caridade vai crescendo no meu coração, à medida que eu participo com piedade, com devoção da Santa Missa, com atenção, aonde eu estou inteiro, aonde eu me entrego inteiramente. E eu vou experimentando as graças próprias para que esse amor, ele seja incendiado no meu coração. E eu não viva uma vidinha morna de católico. E eu não aceite a tibieza. A Eucaristia é para nós que a vivemos com intensidade, que a compreendemos. E que com piedade nós participamos da Santa Missa. E não de uma forma rotineira, mais uma missa. Se a gente vive a missa com piedade, o amor de Deus, aquilo que está sendo falado por São Judas, vai sendo cada vez mais incendiado na nossa alma. Nós vamos experimentando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos sendo preparados para a vida eterna. É assim que nós devemos viver e experimentar a Eucaristia.
São Leonardo Porto Maurício é um santo muito devoto da Eucaristia. Ele tem um livro chamado As Excelências da Santa Missa. Ele vai dizer assim: olha, grande paciência é necessária para suportar a indiferença que a maioria dos batizados na Igreja Católica tem em relação à Santa Missa. Eles recendem ateísmo e são veneno da piedade. Pensam eles, uma missa a mais, uma missa a menos, o que importa? Isso é São Leonardo Porto Maurício que está dizendo. Já bastante ouvir a missa nos dias de... Já é bastante ouvir as missas nos dias de festa. E olha aqui, hein? As missas nossas aqui de acampamento são sempre mais longas, não é verdade? Olha o que São Leonardo Porto Maurício vai dizer. A missa de tal padre é uma missa de Semana Santa. O que é uma missa de Semana Santa? Uma missa mais longa. E aí ele vai dizer: quando ele surge no altar, eu fujo da igreja. É o santo que está dizendo, fazendo uma referência aos católicos que participam e não entendem o que é a Santa Missa. E aí ele vai dizer: esses que assim falam, deixam de perceber claramente que pouca ou nenhuma estima tem pelo santíssimo sacrifício da missa. São José Maria Escrivá vai dizer, né? Aqueles que lutam para ter uma missa curta é porque tem um curto amor. Claro, salvaguardando, gente, missa de meio-dia, que a pessoa tem que ir para o trabalho, ela tem que ser meia hora, rápida, por conta do horário. Vocês estão me entendendo, né? Sim ou não? Sim. É assim que precisa ser, porque as pessoas querem viver o sacrifício, querem comungar, querem participar da missa diária, então ela precisa ter aquele tempo ali. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele costume rotineiro que as pessoas têm de ficar toda hora. Nossa, está demorando demais, hein? Não entenderam nada. Inclusive, abrindo um parênteses, não vou ficar fazendo digressões, mas sobre a pregação da palavra, uma vez São João Paulo II estava participando de um retiro, e o pregador estava falando, e ele ultrapassou o horário. E aí, o cerimonial do Papa ficou ali cutucando que ele tinha que parar. O Papa chamou o cerimonial e falou assim: quando um homem de Deus fala, não se olha para o relógio. Veja, continua São Leonardo Porto Maurício. Sabeis na realidade o que é a Santa Missa? Diga bem forte: será que eu sei na realidade o que é a Santa Missa? E aí São Leonardo Porto Maurício vai responder: é o sol da cristandade, é a alma da fé, é o centro da religião católica apostólica com a sua sede em Roma. Aqui tendem todos os seus ritos, todas as suas cerimônias, todos os seus sacramentos. Em uma palavra, é a essência de tudo que há de bom e de belo na igreja de Deus. Vou falar como o meu pai fundador, o Padre Jonas Abib. Se você aplaudiu é porque você entendeu, então aplauda direito. Amanhã na minha pregação eu vou explicar o que é o sacrifício. Por que a missa é sacrifício? E eu vou mostrar para vocês coisas muito importantes. Eu não vou entrar na dimensão sacrificial da missa, mas nós precisamos ter consciência de que a missa é o sol da cristandade, é a coisa mais importante. Falar a palavra coisa parece que é um negócio horroroso. É porque às vezes o vício da linguagem, né? Mas é o que de mais importante existe sobre a face da terra, na vida da cristandade. Ela é a alma da fé, ela é o centro da religião católica apostólica com a sede em Roma. E diz São Leonardo Porto Maurício: aqui tendem todos os seus ritos, todas as suas cerimônias, todos os seus sacramentos, em uma palavra, ela é a essência de tudo que há de mais belo e de bom na igreja católica. Segura na mão de quem está do seu lado, só para não deixar esse irmão
cochilar na hora do sacrifício. Balança a mão dele, diga: meu irmão, deixa eu te dizer, é bom demais ser católico. Se um dia, olha, eu vou falar agora, vocês lembram que na pregação de manhã que eu usei lá o texto? Estão lembrados do santo? Sim? São Cipriano de Cartago, então eu estou só parafraseando ele. Balança a mão desse irmão. Se um dia você cair na imbecilidade de sair da igreja católica, depois de saber o que é a Santa Missa, eu vou falar na sua cara que você é um imbecil. Porque a Santa Missa é tudo que existe sobre a face da terra de mais belo, de mais grandioso. Talvez você vai encontrar uma igreja ar-condicionada, com um banquinho maravilhoso, com uma música tremenda e uma iluminação perfeita, mas não tem Eucaristia, não tem Jesus sacramentado. Tem Jesus na palavra. Nós amamos esses irmãos, acolhemos, abraçamos, procuramos fazer a comunhão com a palavra, com o nome de Jesus, com aquilo que nos torna irmãos. Mas eu não abro mão do santo sacrifício da Santa Missa. Ainda que eu sente numa cadeira dura, que eu sua bastante, que não tem uma iluminação perfeita, um LED ou uma música agradável, porque às vezes você vai lá, tem aquele coral, não importa. Quem está lá é aquele que quer colocar fogo no seu coração e na sua alma. Jesus Cristo morrendo, se entregando, dando a vida dele de forma incruenta, sem o derramamento de sangue, mas está lá, corpo, sangue, alma e divindade. Eu quero dizer para você que saiu da igreja católica, nós estamos te esperando de volta. E na verdade é Jesus que está esperando você. Jesus que quer entregar o corpo dele para você, o sangue dele para você. Jesus que quer fazer brilhar na sua vida a presença real dele. Gente, o Dr. Scott Hahn era um pastor. E hoje eu estava até conversando com o Frei João lá em casa, né? Sobre isso. Quando a pessoa busca a verdade, com sinceridade, Bento XVI dizia assim: quem busca a verdade vai encontrar Cristo, uma hora ou outra. O Felipe Aquino dos Crentes, o diácono está falando aqui, é uma apologeta lá nos Estados Unidos hoje. O material produzido pelo Scott Hahn e todos os outros pastores que se converteram à fé católica é algo extraordinário. Ele esteve agora aqui no Brasil, semana passada ou retrasada, em São Paulo, dando uma conferência. Ele começou a estudar os padres da igreja, a patrística, com sinceridade. Chegou num determinado momento que a verdade gritou no coração dele. E ele queria participar de uma liturgia como aquela que ele via no Apocalipse, com incenso e tudo aquilo que o Apocalipse revelava. E ele foi numa missa, celebrada por um padre velhinho, que não falava muito direito mais, com a voz baixa. Mas ali, na hora que tocou o sininho, para se ajoelhar, na hora da consagração, ele falou assim: eu não vou ajoelhar, porque isso é idolatria. Mas algo moveu o coração dele. E quando o padre começou a rezar a oração eucarística, o Apocalipse se fez visível diante dos olhos dele. A estola está caindo, estão me avisando aqui. Depois eu coloco. Senão é melhor tirar, vamos fazer a coisa certa. Segura aí, dá um tempinho aí a câmera, filma esse povo lindo aí.
E a estola também é a autoridade do padre, dada por Jesus. A autoridade dada por Jesus. As vestes sagradas. O padre é a persona Christi, pessoa de Cristo. É isso aí. E a partir daquele momento, o doutor Scott Hahn tornou-se católico. Porque ele encontrou o que ele estava procurando. A presença real de Jesus, vivo e ressuscitado. O sacrifício. Aí ele vai escrever um livro do testemunho. Se você ainda não leu, vale a pena. Chama-se O Banquete do Cordeiro. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga para esse irmão: meu irmão, a Santa Missa é o que há de melhor e de mais belo na Igreja Católica. Ela é a essência de tudo que há. E hoje, a força deste mistério, e eu falo isso em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, de forma profética, eu falo isso, meu irmão, sobre a sua vida. Hoje este mistério, este sacramento de amor, está incendiando a sua alma e o seu coração de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, a certeza do céu. Jesus no Santíssimo Sacramento. Nossa salvação e certeza de céu. Você está incendiado de amor por Jesus Cristo. E incendiado de amor pela Igreja Católica. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a verdade que nós precisamos hoje comungar dela. Eu estava dizendo de manhã, meu Deus, se a gente for viver daqui para frente, de qualquer maneira a missa, a adoração ao Santíssimo, é porque a gente está com o coração muito fechado e duro, com a mente muito enferrujada. Porque tudo que o Senhor está nos falando nesse acampamento, tudo que o Senhor está revelando a nós é algo extraordinário. Veja, vai dizer ainda São Leonardo, Porto Maurício: só o sacrifício que temos em nossa santa religião, a Santa Missa, é um sacrifício santo, perfeito e em todo sentido completo. Por ele cada fiel honra dignamente a Deus, reconhecendo ao mesmo tempo o próprio nada e o supremo domínio de Deus. Cada fiel experimenta o seu próprio nada diante desse mistério e o domínio supremo de Deus. Essa é a Santa Missa. Eu estou dizendo algumas palavras porque é indizível tudo o que é um mistério. Nós não conseguimos abarcar o mistério na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa razão. Nós nos dobramos diante do mistério e adoramos. Mas a nossa fé, ela mostra que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, querendo habitar no meio da sua igreja até o fim do mundo, até os fins dos tempos, e provocar, e provar, incendiar constantemente a fé dos seus fiéis, ele instituiu o sacramento de amor, a Eucaristia. Lá na Quinta-feira Santa, no cenáculo, na cidade de Jerusalém, algumas horas antes da sua dolorosa paixão. Por isso esse vínculo profundo com a paixão. E o que ele fez? Ele tomou o pão ázimo, sem fermento, abençoou, e por sua onipotência ele transformou na própria substância do seu corpo. Depois ele tomou o cálice, encheu de vinho, abençoou
e o consagrou na substância do seu sangue divino. Isso é a Santa Missa. De tal maneira que os apóstolos, ao receber o que Jesus lhes apresentou, eles já não mais receberam pão, eles receberam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Eles receberam o próprio Jesus Cristo, oculto nas aparências do pão e do vinho. Diga comigo, a fé nos mostra que na hóstia consagrada está o corpo do Salvador vivo, inteiro, diga comigo, inteiro, unido ao seu sangue, unido à sua alma, unido à sua divindade. É o mesmo que se dá inteiro a nós nessa hóstia consagrada. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no altar. Deixa eu te dizer, daqui a pouco, você que vai comungar, você vai entrar na fila e vai receber o corpo de Jesus. E naquela pequena hóstia que você vai receber, e deve recebê-la com toda piedade, quando você colocá-la em sua boca, você está recebendo o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Imagina, a hemorroísta acreditava que se ela tocasse apenas na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. Você vai estar com o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo inteiro em você. Imagina o que ele não pode fazer. Esses dias eu fui pregar em Aracaju e lá estava um senhor de Alagoas, tem um povo de Alagoas aí, né? E ele levou um testemunho dizendo que quando eu celebrava a missa do clube de evangelização, não, agora, a missa lá de Brasília, na quinta-feira, na verdade, é recente, ele estava com uma doença na válvula mitral do coração. Ele tinha feito uma cirurgia, mas ele começou a ter sintomas, de novo, daquela enfermidade. E quando ele voltou ao médico, o médico disse que ele precisaria passar por uma nova cirurgia no coração. E diz ele que participando da Santa Missa com muita fé e com piedade, diante, não é, da televisão, ele nem estava presente lá em Brasília, no Santuário Dom Bosco, onde eu presido essa Eucaristia. Diz ele que num determinado momento, eu acredito que foi logo após a Santa Missa, ou no momento de ação de graça que eu estava rezando, eu disse, tem um homem, você já fez uma cirurgia no seu coração, você tem uma doença na válvula mitral, e o médico disse que você vai precisar fazer uma nova cirurgia, e ela é de risco, de alto risco. Jesus, aqui presente, está curando você. Volta no seu cardiologista para fazer os novos exames. E ele falou que não ia. Ele tinha assumido com tanta fé a cura, que ele disse que ele não ia. Mas a esposa e os filhos, que assumiram com ele a cura, disseram, olha, é para você ir. O padre falou que você tem que voltar no cardiologista. Então ele voltou. Quando o cardiologista fez um novo exame, qual foi a surpresa? Não existia mais enfermidade no coração. Ele ligou para o cardiologista e disse, não precisa mais fazer cirurgia. Porque a nossa salvação, a missa, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, quando nós adoramos, porque muitos milagres acontecem. Olha, se você o que eu vou falar, você pode colocar lá na internet, procurar que está lá. Tem um pastor protestante muito famoso no mundo inteiro, chamado Benny Hinn. Ele recebeu um dom de cura extraordinário. E um dia ele deu uma entrevista dizendo, sabe por que na igreja católica tem mais milagres do que na nossa? Porque lá tem Jesus presente na Eucaristia. Naquele mesmo encontro em Aracaju, são testemunhos recentes que eu recebi, tinha uma mãe que veio testemunhar para mim de uma doença que o seu filho tinha na glote. Ele tinha uma doença que ele precisava inflar o diafragma, não, como é que é o nome aqui? O padre Bruno fazia isso quando ele fez a cirurgia, o esôfago.
Ele tinha que inflar o esôfago, porque o esôfago fechava e não passava comida. E aí ela já estava agoniada, porque era todo mês, e era coisa de risco. Ela deixava o filho dela, que era pequenininho, lá para fazer inflar o esôfago dele. E aí diz ela que estava acompanhando a missa do clube. O menino devia ter uns 2 aninhos, agora ele está com 13. E naquela noite, por graça de Deus, eu falei que Jesus estava visitando uma criança que precisava fazer a dilatação do esôfago por causa que não conseguia comer, mas que ele estava sendo curado. Ela tomou posse, mas ela teve que ir levar a criança. E ela o deixou com o coração na mão, com medo de acontecer alguma coisa, né? Ela tinha tomado posse. Daí a pouco o médico veio e ela ficou assustada, porque não tinha dado ainda o período da recuperação. E aí ele falou assim: mãe, vem aqui para eu te falar uma coisa. Quando nós fomos olhar, o esôfago do seu filho estava dilatado, e ele nunca mais vai precisar fazer de novo esse procedimento, porque ele está totalmente curado. Onde ele foi curado? Na Eucaristia, na missa, na adoração, naquilo que se oferta a nosso Senhor. Diga comigo: Jesus, eu estou na missa, e estou aqui com muita devoção diante da sua presença. E eu peço, nessa tarde, onde o Senhor está falando conosco, falando comigo, que o Senhor realize uma obra de reavivamento eucarístico, de amor, de determinação, para bem viver esse mistério, para comungar com dignidade, com piedade. Eu preciso, me ajuda. Eu preciso experimentar essa graça. Me ajuda, Jesus. Eu preciso de salvação. Eu preciso viver bem a Eucaristia, para que a minha fé seja edificada, para que eu me mantenha no amor de Deus, para que eu espere na misericórdia de nosso Senhor até a vida eterna, mas para que também o Senhor me guarde da queda e eu possa me apresentar perante a sua glória, irrepreensível e jubiloso. Olha só, o que eu estou falando para você dizer é o que São Judas disse hoje. Aquele que é capaz de guardar-vos da queda e de apresentar-vos perante a sua glória, irrepreensíveis e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder e domínio, desde antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. É Ele que pode nos guardar da queda. É Ele que pode nos apresentar perante a sua glória, irrepreensíveis e jubilosos, o nosso Salvador Jesus Cristo. Fica de pé um pouquinho. Eu quero só apresentar para você, que talvez você não conheça, para título do seu conhecimento e da sua devoção, um milagre eucarístico que aconteceu em Faverney, em Franche-Comté, na França. No ano de 1608, um grande milagre revestido com os precedentes de um caráter de publicidade grandioso, por consequência da sua autenticidade incontestável, aconteceu
para mostrar ali para aquele povo. E naquele mosteiro, os monges estavam bem tíbios, bem relaxados espiritualmente. A gente precisa entender que milagres eucarísticos acontecem em momentos específicos, ou por falta de fé, ou por relaxamento espiritual, porque Deus quer chamar a atenção e reavivar a fé eucarística daquele povo. Então eles estavam naquela condição. Porém, no dia 26 de maio, na igreja de Nossa Senhora de Farverney, lá na França, havia uma grande afluência de fiéis, porque eles estavam celebrando o Pentecostes, porque tinha uma indulgência plenária concedida na festa de Pentecostes. E na entrada do coro havia sido elevado para a solenidade um altar ricamente ornado com velas, com flores, com cortinas, onde estava exposto o Santíssimo Sacramento, num rico ostensório. Uma vela colocada muito próxima a uma cortina principiou um grande incêndio. E num instante o altar com todos os seus ornamentos foram devorados pelas chamas. Aos gritos do povo assustado, quando a fumaça começou a se dissipar, o grito de susto tornou-se grito de alegria. Quando se viu o ostensório que continha a Santa Hóstia, não somente a salvo do fogo, mas suspenso nos ares. Suspenso nos ares. Ele estava suspenso nos ares, sem nenhum apoio, e no mesmo lugar onde havia sido disposto, a multidão se afluiu de todas as partes para contemplar esse grande prodígio que durou 33 horas consecutivas. Jesus ficou exposto nos ares, sem nenhum apoio. 33 horas consecutivas. E não é só isso. Mais de 2.000 pessoas foram testemunhas oculares do milagre. Todas as paróquias vizinhas vieram em procissão. Na terça-feira de Pentecostes de manhã, uma missa solene foi celebrada no altar-mor. E o ostensório veio por si mesmo, depois da elevação, na hora da Santa Missa, pousar sobre o altar à vista de toda a multidão emocionada. Porque é do altar que brota a Eucaristia para ser adorada no ostensório, no sacrário. E o ostensório veio diante de todos e repousou sozinho sobre o altar, à vista de toda a multidão emocionada. Tudo isso diante de uma multidão imensa de espectadores, dentro dos quais foram escolhidos mais de 50 testemunhos irrepreensíveis. O arcebispo de Besançon, Monsenhor Ferdinand de la Rey, após as informações jurídicas mais minuciosas, fez imprimir e publicar a relação oficial desse milagre. São Francisco de Sales, ele foi rezar diante dessa hóstia, num longo tempo de oração, com muita devoção, nessa igreja, onde o Filho de Deus, nosso Salvador, fez resplandecer de uma maneira tão admirável a realidade da sua presença real no Santíssimo Sacramento. Teve a alegria de venerar a hóstia milagrosa, que foi conservada religiosamente, como é costume após esse tipo de divina manifestação. Ainda em nossos dias, ela pode ser vista lá nessa igreja. Por que eu contei esse testemunho? Para você entender tudo aquilo que foi dito aqui. A presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Nossa salvação e nossa certeza de eternidade. Então ergue os seus braços por um instante, na presença dele. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu queria que você agradecesse um pouquinho a Deus por você ser católico. Eu queria ouvir um grande agradecimento. Não estou querendo ver agradecimento tímido, não. Eu quero ouvir um grande barulho. Não de barulho simplesmente que você vai gritar, não. Mas por você agora elevar a sua voz para agradecer a Deus por você ser católico. Por você ter Eucaristia. Por você viver esse mistério. Esse sol que ilumina a nossa vida.
essa força de salvação que aquece o nosso coração. E eu quero agora nesse louvor pedir que toda frieza, que toda indiferença, eu quero pedir a nosso Senhor agora que toda tibieza que existia no nosso coração em relação ao Santíssimo Sacramento, à Santa Missa, seja dissipado, e que venha um fervor nessa hora eucarístico a nós, e que aquilo que nós rezamos no Salmo, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede da presença do Altíssimo, eu tenho sede, eu tenho fome da presença real de Jesus na Santa Missa. Eu vou não por rotina, não por obrigação, não porque não ir na missa no domingo é pecado, eu vou por amor, eu vou porque eu quero encontrar aquele que me amou e aquele que mantém o amor no meu coração incendiado. Senhor, incendeia agora os nossos corações com esse fogo de amor, reaviva a nossa fé católica, edifica-nos nessa hora, enche o nosso coração da sua presença, da sua graça. Nós te bendizemos, Jesus, nós te glorificamos. Eu quero pedir o diácono para rezar um pouquinho com a gente, diante daquilo que nós ouvimos. O Senhor está renovando você inteiramente, você que está aqui, você em casa. Aqui é um território eucarístico, para Jesus assim o proclamou. Tem muitas capelas que rodeiam aqui embaixo tem a Capela Santa Rita, ali, aqui à esquerda, aqui na minha frente, aqui à minha direita, para cá, muitas capelas. Você está no território eucarístico. Então pede ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Foi a experiência que eu fiz quando entrei naquela igreja, na Boa Viagem, em Belo Horizonte. Vi aquele ostensório lindo exposto. Peguei um papel, uma caneta, faz quase 20 anos atrás, e escrevi inteirinha essa letra, uma oração que virou música. Que nesse momento, o Padre me permite, você possa renovar a sua fé. Foi um encontro que eu tive com Deus. Nem me preocupei em fazer música logo. É uma oração que virou música. Não sei se você conhece. Senhor, quando te vejo no sacramento da cor, tem que soltar muito forte a sua voz. Sinto os céus, toda a força, e uma luz a me atingir, esfriando, faz o gesto, esquentando o meu corpo. Graças e louvores, Senhor, graças e louvores sejam dados todos os momentos. Todos os momentos quero te louvar na dor, na alegria. E sem meio à tribula, renunciamos a essa tentação. Esquecer de ti, ilumina minhas trevas. Ergue bem o seu braço e agora solta a voz. Jesus, fonte de misericórdia, foi minha profissão de fé a Jesus da Eucaristia. Filho de Maria, Jesus, rosto divino do homem, Jesus. Pegue mais o seu braço e agora solta a voz com força. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, da adoração, a casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim, com toda a força do seu coração. Não comungo porque mereço, Isso eu sei, ó. meu Senhor. Comungo, pois preciso. De ti, Quando faltei à missa, quando faltei à missa, mas agora eu voltei
Por favor, aceita-me, Jesus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, do Filho de Maria. Roxo divino do Jesus. Queria, Padre, o senhor me permite fazer uma provocação. Tem um pastor, ele é bispo da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, Madureira. Não vou falar o nome dele aqui, mas para não expor. E ele me disse, um amigo querido, que essa música é a música da vida dele. Ele é evangélico. E a frase que ele mais gosta é o filho da rainha. Eu sofro por essa frase. Mas essa música foi cantada no Congresso Eucarístico em Brasília. Dom João Avisa era o bispo lá, ele cantando. Foi cantado em tantas línguas. O diácono. E é tempo de renovarmos a nossa fé. E me permite acrescentar nessa frase, nós estamos diante de algo grandioso que é essa canção. O diácono não vai falar isso, mas eu tenho a liberdade de dizer. Hoje eu trabalho na gravadora Canção Nova, e eu digo a vocês, de todos os anos de Canção Nova, diácono, de tudo o que a Canção Nova já lançou musicalmente, até das músicas do Padre Jonas, e nisso se cumpre o que o Padre Jonas pediu para nós, que nós fôssemos maiores do que ele, e o Senhor conseguiu. Essa música, Sacramento da Comunhão, de todos os tempos da Canção Nova, é a nossa música mais ouvida de todos os tempos. E isso é um sinal para nós. Isso é um sinal para nós de que a Canção Nova é e precisa ser um terreno eucarístico. Essa música foi uma profissão de fé que eu fiz diante do Santíssimo. Levante sua mão direita também. Feche seus olhos. Pensa no sacrário da sua paróquia. Vamos renovar a promessa do nosso batismo. Esse irmão é evangélico. Deixa ele seguir o caminho dele. Mas você é católico, não precisa mudar. Nem ele precisa ser católico. Ele lá, ele já adora Jesus do jeito dele. Olhe para o sacrário. Pense bem antes de falar. O Senhor vai pedir, como eu fiz a profissão de fé, escrevi essa letra inteirinha, e foi minha profissão de fé diante do Santíssimo. Olha o sacrário da sua paróquia e fala: Jesus, eu quero renovar minha fé. Eu quero renovar a minha fé, Meu ser católico. o meu ser católico. Eu não vou deixar a Igreja Católica. Eu não vou deixar a Igreja Católica. Eu não vou deixar a Eucaristia. Eu não vou deixar a Eucaristia. Eu te prometo, Senhor. Eu te prometo, Senhor. Eu renovo hoje o meu sim. Eu renovo hoje o meu sim, A minha primeira comunhão, a minha primeira comunhão, que vai ser até o fim da minha vida. que vai ser até o fim da minha vida. Agora reza com as suas palavras que você falou agora. Esse voto que você está fazendo hoje, Senhor, renova nesse povo esse sim que eles estão dando, Senhor, renovando a sua fé em Ti, Senhor, A minha fé na em Eucaristia. todos os momentos, na hora do sofrimento, na hora da Quero ter uma dor, alma eucarística, Senhor. na hora da... Na Santa Missa. Quero ter todas uma essas alma horas, eucarística, Senhor. renova, Senhor Jesus, Voltar renova no coração deles essa fé, renova, Senhor Jesus. Permanecer fiel ao Senhor até o fim. Jesus, fonte de misericórdia, Que jorra do templo. Jesus, Filho da rainha. Jesus, roxo divino do Jesus. Eu quero dizer para você, nunca mais a sua comunhão será a mesma. Amém.
E hoje você vai ter uma experiência extraordinária quando você comungar o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.